O Eterno, bendito seja o seu nome para sempre, escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat, Le Kadisho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Desejo a todos Shabbat Shalom, que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Abençoado seja Adonai para sempre. Vamos nessa tarde de Shabat, da Parashá Devarim, vamos estudar a terceira e última parte dessa porção. Começando pelo capítulo 2, verso 1, que diz o seguinte: Então, voltamos e começamos a viagem, Devarim, capítulo 2, Deuteronômio, capítulo 2, verso 1. Então, voltamos e começamos a viagem para o deserto, pelo caminho do mar de Suf, como Adonai me dissera. E nós rodeamos o monte Seir por um longo tempo. Por fim, Adonai me disse: Vocês já andaram o suficiente em torno dessa montanha, dando voltas, círculos e mais círculos viciosos, e não saíam do lugar. Dirijam-se para o norte e entregue esta ordem ao povo: vocês terão de atravessar o território de seus parentes, os descendentes de Esaú, que habitavam ali, onde hoje é o extremo sul de Israel, onde tem Eilat, e aquela região montanhosa ali, próxima a Eilat, o Aravá, que vivem em Seir. Então, que vivem em Seir, eles terão medo de vocês. Eles terão medo de vocês. Então, sejam muito cautelosos e não entrem em disputas com eles. Mais uma vez, a Torá ensina, e isso não é somente aqui em Devarim, mas desde Bereshit, a Torá nos ensina a sermos cautelosos com os nossos parentes. Esaú era um parente bom para o povo de Israel? Não, Esaú nunca foi um parente bom. Sempre quis a destruição do povo de Israel. Sempre procurou a desgraça do povo de Israel. Porque esse sempre foi o pensamento, esse sempre foi o desejo do coração de Esaú, para com o seu irmão Jacó. E isso passou para os filhos, para os descendentes. Tanto que, como lemos pela manhã sobre a destruição do templo, do primeiro templo, está escrito no profeta Obadias que os descendentes de Edom, ou seja, Esaú, eles comemoraram aquele momento. Eles não só comemoraram, mas eles ajudaram os babilônicos, informando quando algum judeu fugia da cidade de Jerusalém para o deserto, eles informavam: ali vai um, ali vai outro. E não só isso, eles paravam nas estradas, nos caminhos, esses israelitas, eles prendiam para que os babilônicos os pegassem. E todos os que fugiram foram mortos. E os outros que estavam em Jerusalém foram levados cativos. Mas os que fugiram e foram encontrados, a ordem de Nevru-Hadnezzar, Nabucodonosor, era morte. Eles riram naquele dia e gritavam: queimem Jerusalém até ela vir ao chão. Eles incentivaram os babilônicos. Eles nunca foram parentes bons, como também não foram Moabe, como também não foram Amon e Midian e todos os outros. Mas a Torá sempre ensina ao povo da Techuvá
a sermos cautelosos com os nossos parentes, com os nossos familiares, não importando se eles são pessoas boas, se eles retribuem essa gentileza ou não, porque a Torá nos ensina a amar ao próximo, não como eles nos amam, mas como nós amamos a nós mesmos. Amar somente quem ama você, isso até o pior pagão faz. Yeshua ensina. Até os pagãos fazem isso. Amar quem os ama, que recompensa tem nisso? Sejam cautelosos, não entrem em disputas. Então, nós temos que ter o máximo de cautela. Esse povo está fazendo techuvá, esse povo está no deserto, nós também. Nós somos como se fôssemos descendentes dessa geração de techuvá. Foram inúmeras ao longo da história. Nunca deixou de ter o povo da techuvá, nunca. Sempre o Eterno teve o seu povo fazendo techuvá em todas as épocas da história da humanidade. Apesar, Baruch Hashem, apesar que esse sistema pagão tentou apagar, tentou nos excluir da história, tentou nos excluir da história, tentou nos excluir do cenário mundial em todos os períodos, mas os resquícios estão na história e esses vêm à tona cada vez mais. O povo da techuvá. Muito bem. Não entrem em disputas. Sejam cautelosos. É isso que o Eterno nos ensina. Não entrem em disputas, em discussões, em lutas, em batalhas, em brigas. Nós temos que ser cautelosos. Nós temos o mover de sabedoria dentro de nós, para saber muito bem como lidar em cada situação. Não é fácil, obviamente, não é fácil. Para o povo de Israel, nesse momento, não foi fácil ver aqueles, entre aspas, parentes, que na verdade são de sangue, torcendo para que nos afogássemos no mar. Isso é revoltante. E a vontade natural do ser humano é uma vingança, mas o Eterno diz, minha é a vingança. Deixem que eu cuidarei de Edom, de Esav. O próprio Eterno disse, eu cuidarei dele, eu o retribuirei. Eu não darei a vocês nenhum pedaço da terra deles. Não, nem mesmo o lugar para pisar um pé, visto que dei o monte Seir a Esav como sua possessão. Paguem por todo o alimento que comerem e pela água que beberem. Paguem por todo o alimento que comerem e pela água que beberem. Pois Adonai, seu Elohim, os tem abençoado em tudo que suas mãos produzem. Pois Adonai, seu Elohim, os tem abençoado em tudo que suas mãos produzem. Mas ele abençoa quando nossas mãos produzem. Tem que haver a produção, o trabalho. Ele sabe que vocês têm atravessado todo este vasto deserto. Nesses 40 anos, Adonai, seu Elohim, esteve com vocês e nada faltou a vocês. Ele conhece a situação. Então, passamos por nossos parentes, e aqui você vê a prova que, como eu falei na porção anterior, na porção Maceei, os estágios, eu falei sobre o mar de Suf. Esse mar de Suf aqui não tem nada a ver com o Yam Suf, o mar de juncos. Aqui é o mar do fim, do final. Porque você vê
que é tratado aqui de Aravá, eles estavam subindo Aravá, Eilat, no verso 8 de Deuteronômio, Devarim 2, Eilat e Etzion-Gever. Etzion-Gever é onde hoje é Acaba, que é cidade pertencente à Jordânia, divisa com Eilat. Já existia Eilat, tá vendo? Não é uma cidade nova, não. Sempre existiu. Então, esse Yam Suf que está tratando aqui não tem nada a ver com o Yam Suf que eles atravessaram quando acabaram de sair do Egito. É lá no norte, totalmente diferente, a distância passa dos 500 quilômetros. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só o nome que é igual, mas um nome é na língua egípcia. Obviamente, o que está no Egito, Yam Suf, o Mar de Juncos. E esse aqui, na língua hebraica, Suf quer dizer final, o Mar do Fim. Ou seja, o Mar Vermelho, nesse caso aqui. Não foi esse que abriu e eles passaram, foi o Mar de Juncos. Voltamos e passamos pela estrada que atravessa o deserto de Moabe. Então, eles começaram aí pelo leste do Iardém, foram subindo, porque não foi permitido pelos descendentes de Esav que eles atravessassem e já entrassem na Terra Prometida. Então, eles tiveram que dar a volta e subiram pelo onde hoje é a Jordânia, foram subindo até chegar ao Iardém, o Jordão, de frente para Jericó, as planícies de Moabe. Olha o que o Eterno diz agora sobre outros parentes. Moabe, aqui no caso aqui, descendente de Lot, era parente do povo de Israel, por causa de Lot, que era sobrinho de Abraão. Adonai me disse, não sejam hostis para com Moabe. Mas Moabe não foi aqueles que contratou Bilam, o feiticeiro. Moabe não foi aquele que dele foram muitas mulheres prostitutas fazerem o povo de Israel cair. Não foi Moabe que negou pão e água ao povo de Israel. Mas o Eterno disse para não serem hostis. E a recompensa vem do Eterno. Não somos nós que temos que fazer a vingança. Minha é a vingança, diz Adonai. Não lutem com eles, não briguem com eles, não disputem com eles, pois eu não darei a vocês nenhum pedaço de terra deles como propriedade, porque já entreguei a região de Ar aos descendentes de Lot como seu território. A Torá nos ensina a não disputarmos com os nossos parentes, a não brigarmos, a não discutirmos. Isso é muito importante. Temos que ser luz. O povo da Techuvá é luz. O povo da Techuvá é um povo que não aparece, é um povo que não é contado, é um povo que não é visto. Sabe por quê? Porque não fica em redes sociais brigando, discutindo. Não fica refutando isso, refutando aquilo, não. Esse não é o perfil do povo da Techuvá, nunca foi. Porque é um povo que não anda em disputas, em brigas, envolvendo inclusive a Escritura Sagrada, que não foi dada pelo Eterno para ficar discutindo nem brigando com ninguém. A Torá foi nos entregue, foi nos dada como herança para nós vivermos ela. Vivermos, estudarmos, praticarmos e ensinarmos. E não ficarmos discutindo, brigando. Largue a mão de brigas, de disputas. Siga o caminho da Techuvá, o caminho do arrependimento. Quando perceber que alguém quer discutir, quer brigar, vira as costas, tchau, shalom, que o Eterno te abençoe, mas nada de briga, de discussão. Isso não é ensino da Torá. Eu quero falar sobre o verso 7, que diz:
Quero focar no verso 7. A obra das nossas mãos. Esse ensino é muito especial para nós. O verso 7 do capítulo 2 de Devarim, pois Adonai seu Elohim, que Adonai Elohecha, berahecha, bechol maaseh, iadecha, iadá, lertecha, et hamidbar, hagadol, hazeh, ze arbaim shana, Adonai Elohecha, imach, lo Hassarta davar. Pois Adonai, seu Elohim, os tem abençoado. Berahecha, tem abençoado. Em tudo, Bechol Maaseh Yadecha. Bechol Maaseh Yadecha. Em tudo que suas mãos produzem. Berahecha Bechol Maaseh Yadecha. Berahecha Bechol Maaseh Yadecha. Os tem abençoado em tudo que suas mãos produzem. Tudo que suas mãos produzem, o Eterno os tem abençoado. Veja, em tudo que suas mãos produzem. Mas essa bênção, ela só verdadeiramente, ela existe quando nós produzimos. Em tudo que suas mãos produzem. Se nossas mãos não produzirem nada, não vai ter nada. O primeiro passo é sempre do ser humano. O primeiro passo é sempre do ser humano. O Eterno diz, Ilahem lechem ve'atem taharishum. Eu vos darei pão, mas vocês terão que arar a terra. Eu vou abençoar vocês, mas comecem arando a terra, façam alguma coisa, trabalhem. O trabalho, ao contrário do que muita gente diz, eu já ouvi muita gente falando isso, que o trabalho existe por causa do pecado. Isso é uma grande mentira. O pecado veio a existir, o trabalho veio a existir, nós só trabalhamos hoje porque os nossos pais pecaram no Gan Éden, no Jardim do Éden. Isso é uma grande mentira. Sempre existiu trabalho. Desde a criação, nós já vemos o Eterno trabalhando. Ele trabalhou 6 dias. E depois da criação, antes do pecado, está escrito que o Eterno deu para Adão, isso está em Bereshit, capítulo 2, verso 15, um trabalho, cultivar e cuidar do jardim. Gênesis 2, verso 15. Você vai cultivar e cuidar do jardim. Ele não era... Quando o Eterno criou, ele não criou automaticamente para o jardim se cuidar sozinho. Por que ele fez o jardim precisando de cuidados? Justamente para o ser humano ter o que fazer. Justamente para o ser humano ter uma ocupação. No verso 19 do capítulo 2 de Bereshit, o Eterno coloca outro trabalho para Adão. Colocar nomes em todas as criaturas vivas, em todos os animais, em todos os bichos. Então ele olhava para os animais que se apresentavam a ele. No Éden, os animais eram extremamente dóceis, os animais não comiam uns aos outros, né? Não eram predadores, eles se alimentavam de relva, como está escrito em Bereshit, assim como nós, seres humanos, nós não comíamos carne, frutas e vegetais. E assim será no mundo vindouro. Os animais voltarão a comer relva, palha, grama. E nós, seres humanos, voltaremos a comer frutas, vegetais. Está escrito que comeremos um fruto por mês da árvore da vida, para o Hashem. Então, o Eterno colocou para ele cultivar e cuidar o jardim do Éden e colocar nomes em todas as criaturas vivas. Ele via lá chegou um animalzinho balançando o rabo,
né? Um cachorro. E aí ele olhou para aquele animal, só existia o hebraico na época. O hebraico é a língua da criação, foi a língua que o Eterno criou todas as coisas, foi a língua que o ser humano falava até a Torre de Babel. Isso é um fato, e facilmente, e é fácil provar isso, facílimo provar isso. As nações mais antigas da Terra, Cush e Mitzrayim, Etiópia e Egito, os nomes são hebraicos, os nomes originais são hebraicos, que são os nomes dos próprios personagens. Cush, negro. Mitzrayim, a palavra mitz quer dizer suco, suco dobrado, ou seja, o suco é no sentido de espremer, né? Espremer algo, né? Como, por exemplo, a laranja, você espreme, aí sai o suco. Mitz é suco em hebraico. Mitzrayim algo espremido, dobrado, em dobro, né? Bem espremido. Por que colocou esse nome no filho? Nisso? Tem que perguntar a Ham, o filho de Noah. São os nomes das nações mais antigas. Em hebraico. Os nomes dos deuses pagãos, antigos, os primeiros deuses a serem criados por Nimrod, por exemplo, todos nomes hebraicos, como, por exemplo, Baal. Baal é um nome hebraico, quer dizer marido. É falado até hoje. Não querendo se referir a esse Deus, que nem existe mais, nem é cultuado mais por ninguém. Há muito tempo não tem mais cananeus, acabou. Ninguém mais cultua esse Deus. Não existe mais, acabou. Foi criado pelo ser humano. E os povos que adoravam esse Deus não deixou de existir, não tem mais. Baal quer dizer marido, é um nome hebraico. Asherá, a esposa dele, quer dizer, a mulher dele, Asherá. A mulher dele, a mulher de Baal, outro Deus. O próprio Nimrod é um nome hebraico. Um nome hebraico, o nome da língua hebraica. Né? Mas por quê? Porque só existia o hebraico. Só existia. Como é que ele ia colocar outro nome? Só tinha essa língua. Até a Torre de Babel só tinha essa língua. Só tinha. E somente uma geração, somente uma linhagem após a Torre de Babel continuou com essa língua, que é os descendentes de Shem, Ever, Ain, Vet e Resh. Ever, um dos filhos de Shem. E de Ever vai vir depois Abraham. Logo depois vem os descendentes, Terá, Nahor, Terá, até chegar Abraham Avinu. Ever. A palavra Ever é assim, ó. Ain, Bet, Iresh. Ever. O nome hebraico é exatamente igual. É só você colocar um Yud. Aí fica Ivri, hebraico. Ou Ivrit, hebraico. Tanto faz, dá no mesmo. Ivri ou Ivrit. É a mesma escrita do nome Ever. Por quê? Por que passou a ser o nome hebraico? Antigamente, o nome da língua não era hebraico. Ninguém falava. Que língua você fala? Todo mundo só falava uma língua, gente. Não existia outra língua. O nome passou a ser hebraico justamente na Torre de Babel, porque os descendentes de Ever, a linhagem de Shem, continuaram com essa mesma língua, os privilegiados, que continuaram, não houve modificação, né? Eles não modificaram, eles não falavam hebraico e de repente passaram a falar outro idioma, como os outros povos. Eles continuaram falando a mesma língua. Então, o Adam, ele viu o cachorro, um cachorro que chegou para ele, e foi o animal que mais chamou a atenção dele.
porque ele chamou esse animal de Kelev. 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 Conforme o coração. O que toca o coração. Ele disse, esse animal é conforme o meu coração. Esse animal toca o meu coração. Por isso que ele chamou Kelev. Kelev é cachorro. Né? Originalmente o nome é Kelev. Toca o coração. Só para você entender mais ou menos o trabalho do nosso pai Adam. E olha que era bicho, viu? Ele coloca nome. Tinha trabalho ou não tinha? Tinha. Ele trabalhava 6 dias e no 7º descansava. O mandamento, o 4º mandamento da Torá, o 4º mandamento da Aseret Hadevarim, dos 10 pronunciamentos, que é o Shabat, o mandamento não é só guardar o Shabat. O mandamento é o seguinte: trabalhe 6 dias e o 7º, que é o Shabat, você vai descansar. Então, não é só descansar no Shabat e também descansar em todos os outros dias. Tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa, tem que produzir alguma coisa, plantar, colher, qualquer coisa. Pintar, desenhar, ensinar, né? Vender, cuidar, algum trabalho, costurar, cortar, contar, advogar. Muitos trabalhos, né? O trabalho não veio depois da queda do ser humano. O trabalho já existia desde a criação do mundo. A criação do mundo foi feita através de trabalho do Eterno. O Eterno poderia, de uma hora para outra, dizer: exista tudo de acordo com a minha mente, agora. E podia existir tudo. Mas ele fez questão de fazer isso aos poucos. O Eterno ama etapas. Ele ama fazer as coisas por etapa, entendeu? Por isso que existem os 42 estágios. Ele ama esse tipo de coisa. Ele gosta disso. Porque se fizer tudo de vez, a pessoa fica sem ocupação depois. E aí, acaba desistindo. Porque fica sem ocupação, fica sem fazer nada. Por isso que existem os estágios, entendeu? Da Techuvá. Por isso que as porções da Torá são... Por isso que existem as porções da Torá. Senão uma pessoa fala, olha, sabe de uma coisa? Em uma semana eu vou estudar toda a Torá. E ele lê rapidinho a Torá, em uma semana ele lê. E aí depois ele fala, pô, eu já li tudo, então eu vou passar um ano novamente sem fazer nada. Por isso que existem as porções, as etapas. O Eterno gosta dessa forma, ele gosta dessa maneira de tratar. E por isso ele criou o mundo dessa forma, por etapas. Para mostrar como funciona. O ser humano ele tem que ter ocupação, ele tem que se ocupar. Se ele ficar sem fazer nada, se ele ficar sem produzir nada, como o Eterno poderá abençoar a obra das suas mãos? Já mostrei a vocês Adam. Agora, só alguns que nós conhecemos. Noah, está escrito, e a Torá faz questão. Baruch Hashem. A Torá faz questão de informar a profissão de Noah. Noah era Ish Adamá, homem da terra, ou seja, agricultor. Assim como Adam também foi agricultor, jardineiro, né, cuidava do jardim. Abraão Avino, nosso pai, pastor de ovelhas. Yitzhak, além de pastor de ovelhas, é citado que ele também era agricultor. No capítulo 26 de Bereshit, de Gênesis, no verso 12, mostra que ele, naquele ano de fome, ele plantou e o Eterno o abençoou 100 vezes mais no ano de fome. Ele obedeceu ao Eterno, ele plantou. Então, ele também era agricultor, além de pastor de ovelhas, como seu pai. E Yaakov também era agricultor e pastor de ovelhas. Moshe Rabbeinu, pastor de ovelhas. David Hamelé, pastor de ovelhas. Yeshua, marceneiro. Carpinteiro é quem cuida de telhado. Marceneiro, marcenaria. Carpinteiro é quem cuida de madeira em telhado, né? Discípulos de Yeshua,
pescador, todos são informados à profissão. Todos eles são informados. Sempre é informado a profissão de cada um. Por que informa a profissão? Se não fosse algo importante, para quem iria ser informado? Para quem informar? Os discípulos eram pescadores e tinha um que era cobrador de impostos. O Rabino Shaul é informado também que ele fabricava tendas. Há uma diferença no texto, porque alguns afirmam que ali não é tendas, e sim talitot. Ou seja, ele fabricava talit, ele tinha o conhecimento farisaico, ele era fariseu, ele era parush, então ele sabia como fazer o tzitzit, esse tipo de coisa. Profissão que existe até hoje, né? Pessoas que fabricam tzitzit, sabem dar o nó correto, a quantidade. Há essa diversidade. Ele tinha um trabalho. Se ele era fabricante de tendas ou de talitot, pouco importa isso. O importante é que ele trabalhava. Vou citar alguns sábios do Talmud. Exemplo, Rabi Yehoshua, ele fazia carvão, ele fabricava carvão. Rabi Yehoshua, está no Talmud, Berahot 23. Berahot 23, Rabi Yehoshua fazia carvão, fabricava carvão. O famoso Rabi Meir, ele era sofer, ou seja, ele era escriba. Talmud Erubim 13. Rabi Meir, o famoso Rabi Meir, ele era sofer, ele era escriba, ou seja, ele fazia cópias dos rolos, das escrituras. Rabi Yohanan, isso está no Pirkei Avot 4:14, Pirkei Avot, famosíssimo Pirkei Avot, recomendo para você, um dos que eu recomendo, Pirkei Avot 4:14, Rabi Yohanan, ele era sapateiro. Rabi Yitzhak, no Talmud Shabat 49, ele era ferreiro. Rabi Yosef ben Halafta, no Shabat 49 também, mesmo capítulo, ele trabalhava com couros, curtidor de couro. O Abba Shaul, o Rabi Abba Shaul, ele era padeiro. Isso está no Pessahim 34. Porém, no Talmud Nidá 24, é dito que ele era coveiro. Ele era padeiro ou ele era coveiro? Ele poderia ter as duas profissões. Né? Ele poderia ser padeiro e poderia também ser coveiro. Ele poderia ter as duas profissões ao mesmo tempo, ou trabalhou numa época, num período como uma coisa e no outro período como outra. O importante é que ele trabalhava. Só que nenhum desses trabalhava no Shabat, viu, gente? Mas trabalhavam. E o Eterno abençoava a obra das mãos. Então, o trabalho dignifica, tem uma frase que diz, o trabalho dignifica o ser humano. Isso é verdade. O trabalho deixa o ser humano feliz. O trabalho traz felicidade, traz uma ocupação para o ser humano. Então, o trabalho não é uma maldição. A Torá ensina que o trabalho é uma bênção, e o trabalho existe desde a fundação do mundo. O trabalho não é consequência do pecado. O que foi consequência do pecado foram os espinhos e cardos que nasceram. Isso é consequência do pecado. O trabalho não, o trabalho existia antes. Então, tem gente que fala, está errado. A Torá não ensina isso. Só quero ler um texto para nós partirmos para o próximo assunto, que está em Provérbios, capítulo 6, verso 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, não é assim que diz? É isso mesmo. Vai ter com a formiga, seu preguiçoso. Considere seus caminhos e seja sábio. Ela não tem chefe, fiscal, nem regente. Contudo, provê comida no verão e ajunta seus suprimentos no tempo da colheita. Preguiçoso, quanto tempo ficará aí na cama?
Quando você se levantará de seu sono, vou deitar um pouquinho, descansar aqui, descansar um pouquinho ali, vou cruzar os braços aqui para dormir um pouco mais. E a pobreza vem marchando sobre você, e a escassez o abate como um soldado invasor. Então, a Escritura Sagrada nos ensina: a preguiça é pecado, é transgressão. A preguiça é transgressão. O trabalho é algo que o Eterno colocou para o ser humano, a ocupação. O ser humano precisa se ocupar. A nossa mente, ela necessita justamente de ocupação, porque ela é uma máquina incrível, incrível, né? O Eterno programou a nossa mente para trabalhar de uma forma impressionante. É incrível a mente humana. Mas ela precisa de ocupação para não dar problema. Entendeu? Para não dar problema, ela precisa estar em movimento. É igual um carro. Se você tem um carro e deixa ele na garagem por muito tempo, não sai, não liga o carro para nada, com medo de sujar, com medo de arranhar, com medo. Você não usa o carro para nada. No dia que você precisar de usá-lo, ele não vai funcionar. Não vai funcionar, vai dar problema. Porque o motor e todos os compartimentos do carro, eles foram feitos para serem lubrificados, para estar em movimento. Se não usar muito, quando você for usar, ele não vai funcionar direito. Assim também é a nossa mente. Vamos lá. Dando volta em círculos, sem ir para lugar nenhum. 38 anos paralíticos. Os textos são os seguintes. Vamos lá. Capítulo 2, já lemos o verso 2, vamos ler o verso 14. Já rodeamos por um longo tempo, né, essa montanha, já lemos isso. Dirija-se para o norte. Agora o verso 14. Olha o que diz o verso 14 do capítulo 2 de Devarim. O tempo entre a saída de Kadesh Barnea, o tempo entre a saída de Kadesh Barnea ad Asher Avarnu et Nahal Zered foi de Sheloshim Ushmoné Shana. O tempo entre a saída de Kadesh Barnea e a travessia do córrego de Zered, Nahal Zered, o Vadi Zered, foi de 38 anos. Sheloshim Ushmoné Shana. 38 anos. Ad Tom Kol Hador Anshei HaMilchama Mikerev HaMachane Asher Nishba Adonai Lahem. Até que toda a geração de homens capazes de guerrear fossem eliminados do acampamento, como Adonai tinha jurado que aconteceria. Como Adonai tinha jurado para vocês. Quantos anos? 38 anos. Lembre-se que foi de Kadesh Barnea, que foram enviados os espias. Naquele momento está escrito na Torá que tinha 2 anos o povo de Israel no Egito. No Egito. Tinha 2 anos que o povo de Israel tinha saído do Egito. 2 anos. E aí eles inventaram de mandar os espiões, os espias. E o Eterno disse, vocês ficarão 40 anos. A punição não foi de 40 anos. Claro que eles passaram 40 anos no deserto, mas a punição, na verdade, pelo pecado de terem saído da nuvem, foi de 38 anos. 38 anos, porque os 2 anos que eles estavam no deserto até aquele momento era a vontade do Eterno. Foi o Eterno que quis daquela forma.
Não pelo pecado, mas pela vontade de Adonai. Agora, os 38 anos que passaram rodando, dando volta em círculos, como está aqui, vocês passaram muito tempo rodeando esse monte. Vocês estão há muito tempo dando voltas, como paralíticos, sem sair do lugar. Nada muda, nada altera, é do mesmo jeito, porque o Eterno estava cumprindo a palavra que tinha determinado. Até que o último caiu daquela geração, aí sim o Eterno chamou e falou: vocês já passaram muito tempo aí, vamos seguir em frente. Já não tem mais ninguém daquela geração. Foram 38 anos, até que a nuvem mostrou o caminho e eles foram e chegaram até ao último estágio da Techuvá, as planícies de Moab. Isso é muito interessante, esse número. Isso é muito interessante, esse 38 anos, porque, obviamente, 38 anos de paralisia, nós vamos nos lembrar de um episódio nos escritos nazarenos. Hoje fizemos muitas conexões com os escritos nazarenos, os Ketuvim, Natserim. Nós vamos fazer mais uma aqui, porque é inevitável isso. Esse número 38, os números são muito importantes na Escritura Sagrada. E tem que despertar em você, quando você lê, por que aparece 38 anos aqui? Aparece porque tem algo para nos ensinar, para nos mostrar. Muitos seres humanos tentam achar o caminho da vida, mas não querem abandonar os velhos hábitos e doutrinas. E por isso fica dando círculos. Círculos que não avançam em nada no conhecimento e no relacionamento com o Todo-Poderoso. Sempre no mesmo lugar, sempre batendo na mesma tecla. E nunca avança, nunca sai daquele estágio ali. A gente se lembra justamente do capítulo 5 dos escritos nazarenos de Yohanan. Eu quero ler com vocês. Eu trouxe o texto no original. Vamos fazer uma tradução. Eu coloquei a tradução do David Stern. E aí, Baruch Hashem. E aí, nós vamos analisando o que está no original para vocês. Capítulo 5 de Yohanan. O quarto evangelho, Yohanan. Ve aharei hen. Depois dessas coisas, a seguir dessas coisas, ba moed hag ha-yehudim. Entrou, chegou uma festa, um moed. Hag ha-yehudim, uma festa dos judeus. Yehudim, judeus. Isso quer dizer que não é uma festa da Torá. Não é uma festa da Torá, como Pessah, como Shavuot, Pessah, vamos lá, Pessah, Matzot, Shavuot, Bikurim, antes de Shavuot, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur e Sukkot. E, obviamente, o Shabat. Shabat, né? Todas são festas da Torá, do Eterno. E, normalmente, quando acontecem essas festas, em todos os evangelhos, eles colocam o nome da festa, sem sombra de dúvidas, né? Quando é Shavuot, quando é Sukkot, quando é Pessah, quando é Matzot. Aqui eles simplesmente citam uma festa dos judeus. Então, existem duas festas dos judeus que eram celebradas na época de Yeshua. Duas festas. A primeira festa chama-se Hanukkah. E é descrita também no livro de Yohanan, no capítulo 10. Yeshua celebrando a festa de Hanukkah, dedicação. Também conhecida como Festa das Luzes. É no inverno.
E a segunda festa, que era celebrada na época de Yeshua, dos judeus, é chamada Purim. A festa que nos lembramos do episódio da rainha Esther, Hadassah, Mordecai, e do grande livramento que houve, do grande livramento que o Eterno concedeu ao povo de Israel, ao povo judeu, que estava cativo em Babel, na Babilônia, e por pouco não foi totalmente exterminado. Mas o jogo virou, na última hora, o Eterno virou o jogo. Ele não aparece na história, mas obviamente está nas entrelinhas. A festa de Purim é uma celebração maravilhosa, porque ela é celebrada com muita alegria, e é tradição, sempre foi, desde a época de Esté, porque isso tudo está registrado no livro de Esté, é tradição, nesse período de Purim, enviar comidas aos amigos, aos parentes, e fazer uma de tzedaká, dar algo a uma pessoa necessitada, a um pobre, fazer de tzedaká na festa de Purim. Como é que a gente sabe que essa festa aqui, de que festa está tratando? É muito fácil, muito fácil. Por quê? Porque você exclui as festas, Pessah, como eu falei, Pessah, Sukkot, Shavuot, e você só tem duas festas, ou é Hanukkah, ou é Purim. E aí é fácil, porque você observa que essa festa caiu no Shabat. Essa festa caiu no Shabat. Então, você olha no calendário, entre os 3 anos e meio que Yeshua teve no seu ministério, qual festa caiu no Shabat? Se você colocar todas as festas, tanto Pessah, Shavuot, todas as festas da Torá, nenhuma caiu no Shabat. Nenhuma. A única festa que caiu no Shabat nesse período é a festa de Purim. E isso bate claramente com o que o texto está aqui, festa dos judeus, a festa de Purim. Então, com certeza, essa festa do capítulo 5 de Yohanan trata-se de Purim, a festa do livro de Esther. E veja que Yeshua subia a todas as festas, até festas que não eram festas da Torá, ou seja, que o povo não tinha obrigação nenhuma de subir a Jerusalém. Era uma festa do povo judeu. Não era pecado, por exemplo, não celebrá-la, como não é até hoje. Diferente das festas do Eterno, que são encontros marcados. São testemunhos. Mas ele subiu a Jerusalém. Depois disso, uma festa dos judeus, Al Yeshua Jerusalém. E Yeshua subiu a Jerusalém. Muito bem. Verso 2. Verso 2 diz assim: Ubi Jerusalém, e em Jerusalém, Berechat Maim. Berechat Maim. Berechat quer dizer piscina em hebraico. Piscina. É a palavra para piscina até hoje na língua hebraica. Berechat. Berechat Maim. Eu visitei, inclusive, uma piscina, depois de andar 1 quilômetro com minha mãe e a minha filha, lá na Galileia, na Alta Galileia. Nós andamos 1 quilômetro até chegarmos a Brechat Meshushim, a piscina de Meshushim. Fantástico lugar, maravilhoso, uma caminhada extenuante, mas vale a pena. A palavra Brechat quer dizer isso, piscina. Mas, na época, piscina não é como... Não pensa numa piscina hoje, de azulejo, que coloca cloro, que não. Um tanque de água, ou seja, a água, de alguma forma, era ajuntada ali por alguns canais que levavam, ou por questão de chuva, ou por alguma nascente que existia próxima, tá? Então, o lugar havia uma contenção de água, um tanque de água. Pronto. É isso que é uma brechat nos tempos antigos.
Brechat Maim, um tanque de água, uma piscina de água. Al Yad Sha'ar Hatson. Al Yad, sobre a mão do portão Hatson, das ovelhas, dos rebanhos. Sabe muito bem onde é, fica bem próximo ao Monte Moriá, bem próximo ao Monte Moriá. Existe até hoje esse lugar aberto à visitação, tá? E você vai observar que é bem próximo do Monte Moriá, muito próximo onde era o templo, bem próximo. Asher, Kareu lá, Belashon Ivrit, aqui a língua hebraica, que é chamado na língua hebraica Beit Hasda. Aqui o texto traz Beit Hasda. Em algumas traduções vai trazer que é chamado na língua aramaica Beit Zatá. Mas você vê que no original não fala na língua aramaica, fala na língua hebraica. Beit Hasda. Casa da Graça. Beit Zatá, na língua aramaica, que é o hebraico regionalizado. Eu vou dar um exemplo. O que as pessoas perguntam, aramaico. O que é aramaico? Gente, aramaico é o hebraico regionalizado. Eu vou dar um exemplo para vocês que para a gente é fácil entender, diferentemente de algumas línguas que é mais difícil entender, mas o exemplo da nossa língua, o português, vocês vão entender claramente. Existe o português de Portugal e existe o português do Brasil. Você sabe que é diferente, né? Não é igual. A gente fala um português regionalizado, bem diferente do... Até as palavras são diferentes. Até as palavras têm significados diferentes. São parecidas, obviamente é a mesma língua, a escrita é a mesma, como também o hebraico e o aramaico, a escrita é a mesma. As palavras, a maioria delas, são idênticas. Por exemplo, beit, tanto faz em hebraico como em aramaico, quer dizer casa. E muitas palavras são muito parecidas. Mas o aramaico é o hebraico regionalizado, com expressões que não tem no hebraico, né? O hebraico ele sempre foi utilizado no que se diz respeito às escrituras sagradas. Utilizada no momento do Shabat, das orações, das bênçãos, de recitar os versos, de ler a Torá, de estudar, dos originais. Mas no dia a dia, a pessoa usava muitas expressões que são criadas de acordo com a região. Na Galileia tinha expressões, né? No sul de Israel tinha expressões, em Jerusalém tinha expressões. E essas expressões, obviamente, pertenciam ao aramaico, que é muito amplo. São muitas expressões, como o português aqui do Brasil. Tem muitas expressões regionalizadas. Palavras e expressões que a gente fala, será que isso realmente é português? Se eu for citar aqui, eu vou passar uma hora aqui só falando de palavras que numa determinada cidade, num determinado estado, significa uma coisa, na outra já é outra coisa, e assim sucessivamente. O texto continua dizendo, Velá Hamishá Elamot. Isso não tem na maioria das traduções. Essa parte aqui do verso, ó. Velá Hamishá Elamot. Não tem, por exemplo, na Bíblia judaica do David H. Stern. Não sei por que ele não colocou. Velá Hamishá Elamot. E havia 5 pórticos. Esse lugar havia 5 acessos à entrada, né? Chamado pórtico, ou pátio. Havia 5 pátios, 5 pórticos, né? É um acesso para a entrada principal. Né? 5 acessos para esse tanque, para essa piscina. Está escrito, Vesham Sharvu Rabim Holim Ivrim
Risrim, Vi, Veshei, Roar, Vehem, Maihalim, Sham, Ad Asher, Igou, Hamaim, no qual fica uma grande multidão de inválidos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento, esperando até que haja o movimento das águas, Hamaim. Aí vem o motivo, a explicação disso no verso 4. Pois em um determinado momento, um anjo que lead min ha'itim Iered, pois em um determinado momento, descia Iered Malach, descia um anjo, El ha-brechá, até a piscina, até o tanque, brechá, Vehirtiach et hamaim, e agitava a água, Vehayá harishon hayored sham, e a primeira pessoa a entrar na água, hayored sham, aharei asher, hutehu hamaim, verafá lo mikol hamalachá, ha-machalá, asher davika bo. A primeira pessoa que entrasse na água, que era agitada, a primeira pessoa a entrar era curada de qualquer doença. Isso aqui, gente, não condiz com a realidade. Isso aqui é um mito que eles tinham. Um mito que o povo... Todo lugar tem essas crendices, esses mitos. Sempre nesse lugar, a um determinado horário do dia, o vento que vinha a Jerusalém, vinha do Oriente, passava por Jerusalém e, obviamente, balançava as águas, todos os dias. Então, eles colocaram na cabeça, porque alguém deve ter entrado nesse tanque no momento que essa água foi agitada e foi curada de alguma coisa. E aí virou uma crendice. Eles diziam que era um anjo que descia e balançava a água. E quem entrasse era curado de qualquer doença. Isso é uma crendice. Obviamente, isso não existia. As pessoas acreditam em muitas coisas, né? Em todas as épocas, em todos os lugares, sempre se criam muitas crendices, muitas superstições, e assim sucessivamente. Muito bem. O que isso tem a ver com Devarim 2,14? É isso aqui. Veish hayasham, e um homem estava ali, Asher halá et haleyo shimoné ushelushim shaná. E um homem que estava ali era doente, fazia 38 anos. O homem não tinha 38 anos, ele tinha mais. O texto não diz que ele tinha 38 anos, o texto diz que ele era doente há 38 anos. Ele era paralítico há 38 anos. Igual o povo que ficou dando voltas na montanha como paralíticos por 38 anos, sem sair do lugar, esperando que um anjo descesse e balançasse água, que não tinha água nenhuma, que aquilo era um deserto, ou seja, esperando por alguma crendice, alguma coisa que acontecesse com eles. Mas não acontecia nada. O que acontecia é que eles iam morrendo, dia após dia, ia morrendo um, ia morrendo outro, ia morrendo outro, ia morrendo outro, e nada de techuvá. Porque existe algo muito poderoso que move o coração do Eterno, e isso, o nome disso chama-se techuvá, arrependimento genuíno.
daquela geração que o Eterno determinou que morreriam, se eles fizessem techuvá, os que fizessem techuvá, os que se arrependessem de forma genuína, esses não morreriam, porque existe algo muito poderoso que move o coração do Eterno, que mexe com Adonai, e é arrependimento. Eu vou dar um exemplo para vocês do que eu acabei de falar. O Eterno enviou Jonas, até Nínive. Ele não enviou para dizer, arrependam-se, pois se não se arrependerem, serão destruídos. Não, ele foi para lá dizer o seguinte, que o pecado deles tinham chegado ao nível máximo, ao topo, tinham chegado até o Eterno, e eles seriam destruídos. Foi isso o que Ioná propagou. Ele não propagou arrependam-se, nada disso. Só que os habitantes de Nínive, a começar do seu próprio rei, e inclusive essa cidade foi fundada por Nimrod, viu? A começar do próprio rei, eles se arrependeram. Como um Yom Kippur, fizeram um jejum com pano de saco e cinza, ninguém comeu nada, nem os animais comeram. Eles fizeram um jejum completo, eles fizeram um arrependimento completo, e o Eterno disse, não destruirei mais. E por isso Ioná ficou chateado, por isso Ioná brigou com o Eterno. Mas eu falei que seriam destruídos, por quê? E o Eterno diz, olha, existe algo que move meu coração, e isso chama-se techuvá, arrependimento. Você está triste porque eu vou salvar essas pessoas? Ele estava triste porque o que ele tinha dito não iria se cumprir. Isso é techuvá. Mas o povo não fez techuvá. A geração do deserto não fez. Se acomodou, continuou ali, aceitou a situação. Por isso morreram. Esse homem é um exemplo claro daquele povo que estava no deserto por 38 anos. É impressionante, a comparação é muito interessante. O verso 6, Yeshua entra na história, veio para a festa. Ele sabia que tinha que fazer uma tzedakah. Yeshua era muito pobre. Ele não tinha dinheiro. Ele não tinha dinheiro. Certa vez ele precisou de 50 centavos, né? Fazendo a comparação com os dias de hoje, é 50 centavos. O meio shekel, um shekel é R$1 hoje. Então, meio shekel é 50 centavos. 50 centavos dele, 50 centavos de Shimon Kefa, ele mandou pescar no rio, no lago, no Kinneret, e o primeiro peixe que pescou tinha uma moeda de 1 shekel, ou seja, R$1, para pagar o imposto. Ele não tinha. Mas ele tinha algo que ele podia... Ele não tinha dinheiro, mas ele tinha algo que ele podia fazer por um necessitado. E o que é que mais esse necessitado que estava há 38 anos precisava? Da cura. De andar novamente. De sair daquele lugar terrível, vivendo com pessoas paralíticas, doentes. Você já imaginou o ambiente que era, né? O que eles conversavam ali? Que ambiente era aquele? Vendo Yeshua, esse homem, Vayare oto Yeshua, shorev al mishkavo, Vayeda ki shachav, ken yamin rabim, Vaiomer. Vendo Yeshua, esse homem, e sabendo que ele estava ali por muitos dias, por um longo período, Yamim, dias, Rabim, muitos dias, ou seja, por um longo período, Vaiomer, lhe disse, olha o que Yeshua disse, olha como é bonito isso aqui. Ó. E Vaiomer Elav, e disse para ele, Rehafetz ata leherafé, Rehafetz ata leherafé, você quer ser curado? Você deseja ser curado? Você deseja
ficação, você deseja ser curado, ele tinha que ser prático, parar de enrolação, e Techuvá tem que parar de enrolação, de parar de ficar se apegando em tantas coisas e cheio de desculpa para se arrepender. Tem que se arrepender, pronto, ponto final. Fica se apegando em um mundo de desculpa. Ah, eu não posso por isso, por aquilo outro. Começa a fazer Techuvá. Porque somos nós mesmos que colocamos os obstáculos nesse caminho de arrependimento. Nós mesmos. Com a quantidade imensa de desculpas que temos. E aí, ele em vez de ser prático, dizer, eu quero, claro que eu quero. Não, ele vai encher de obstáculos. Ele disse, o doente respondeu, Va'ya'an oto ha'rolé Adoni, meu senhor, para o Hashem, em li ish asher yorideni el habrecha. Meu senhor, não existe nenhum homem para me colocar no tanque, na piscina. Nenhum homem, não existe para mim. Em li ish, não existe para mim nenhum homem para me colocar, porque uma mulher não ia pegar ele e colocar, né? Tem que ser um homem que aguenta peso e tal. Ele fala homem mesmo. Em li ish asher yorideni el habrecha. Não existe nenhum homem para me colocar no tanque. Leet rigshat hamaim. No momento que a água é agitada. Ou seja, ele vivia de acordo com as crendices do meio, com as crendices daqueles que estavam ali, colocando a sua esperança em uma crendice, colocando a sua esperança em uma doutrina criada por seres humanos. Paganismo. Isso é crendice. Não existia anjo nenhum que descia para balançar a água. Isso é crendice. E Yeshua nem discute sobre isso. Ele ignora a crendice dele. Ele não fala assim, pare de acreditar nessas coisas. Não. É maravilhoso estudar as palavras de Yeshua e aprender como lidar com situações assim. E eu aprendi isso lendo esse texto várias vezes. Quando você se depara com pessoas cheias de crendice, cheias Mas você tem que entender que você tem que respeitar a escolha de cada um. O cidadão tem lá a religião dele e acredita em um mundo de coisas, totalmente contrário ao que diz a Escritura. Mas você tem que ter cuidado, sabedoria, como lemos no começo. Você tem que ter o máximo de cuidado, de cautela, quando você lida com o próximo. Você tem que se colocar em primeiro lugar, no lugar dele. Se você estivesse no lugar dele, você gostaria que ele te falasse isso, aquilo? Então se coloque no lugar dele, pense rapidamente, que a mente dá para fazer esse cálculo em segundos. Coloca no lugar dele. Você gostaria de ouvir isso? Aí você responde, não. Então não fala. Ignora. Fala do que é bom. Fala da Torá, ensina a Torá. Você, para ensinar a Torá, não precisa desfazer do próximo, desfazer da crença do próximo. Obviamente que você não tem que se relacionar com essa crença. Você tem que desconsiderá-la. Simplesmente, Yeshua não fala nada a respeito dessa crença que ele tinha. Nada, nenhuma palavra. Nem fala... Por que você acredita nessas coisas? Não. Ele ignora, como se ele não tivesse ouvido sobre isso. O homem diz, não tem ninguém para me colocar lá quando a água é agitada. E quando eu tento chegar sozinho, por não ter ninguém, por não ter nenhum homem que me ajude, alguém me ultrapassa na minha face, lefanai. Alguém vai na minha face, alguém vai na minha frente e pula lá
Yeshua não fala absolutamente nada em relação a isso. Então aprenda com o Mashiach. Aprenda. As pessoas em determinadas religiões, por que não dizer todas, elas se preocupam muito com a vida dos outros. Elas querem que você acredite da mesma forma que elas. Tem que ser assim. E quer mudar você de qualquer jeito. A Torá não ensina nada disso. Ela diz que o ser humano tem escolha. E nós temos que respeitar isso. Isso é techuvá. Você gostaria que alguém ficasse enchendo o seu saco? Hein? Que alguém ficasse te apontando os teus erros? Você gostaria? Não. Então não faça a mesma coisa com os outros. Ignore o paganismo, a religião, ignore essas coisas, ignore, não entre nesses assuntos. Isso é um território do mundo, isso é um território ruim, isso é um território que nós já deixamos há muito tempo, deixamos para trás. Isso é passado. O nosso território é Torá, profetas, escritos, e o Mashiach e Yeshua. Isso não tem nada a ver com religião. Isso não tem nada a ver com doutrinas, não. Isso é escritura sagrada para o Hashem. Yeshua simplesmente diz para ele, e estava quase na hora, né, de começar a celebração lá de Purim. Yeshua não perde, Yeshua é prático, ele não perde muito tempo, não. Yeshua lhe disse, levante-se, pegue a sua esteira e ande. Vai Omer Elav Yeshua. E falou para ele Yeshua, Cum sa, levante-se. Et mishkaverra. Cum, levante-se. Sa et mishkaverra. Pegue sua esteira. Mishkaverra, a tua esteira. Verriterraler e ande, e prossiga, e siga. Um homem que não andava há 38 anos, Baruch Hashem, andou no mesmo instante, pegou aquela esteira e não foi comemorar correndo por aí, não. Fazer o que ele não fazia há muito tempo. Ele foi direto para o Beit HaMikdash celebrar a festa de Purim, agradecer ao Eterno. Porque a situação dele virou da noite para o dia. E é isso o significado da festa de Purim. Mordecai estava pronto para, naquele dia, ser enforcado. Ele estava pronto, marcado. A forca de 23 metros já estava construída pelo malvado. Mas o Eterno virou o jogo naquele momento. E, em vez dele ser enforcado, ele foi pela cidade vestido com as roupas reais, num cavalo real, e sendo honrado diante de todo o povo. E aquela forca que o malvado construiu, ele mesmo foi enforcado nela. O jogo virou, e é isso que produz Purim. Purim é justamente isso, a situação muda, o Eterno vira o jogo. Aquele homem levantou naquele dia, levantou, vírgula, né, que ele já está lá, ele era paralítico, acordou naquele dia como se fosse um dia a mais. São 38 anos do mesmo jeito. E nunca poderia imaginar que a vida dele ia mudar da água para o vinho. E aconteceu, porque Yeshua cruzou o caminho dele e fez a de Sedaká de Purim. Foi prático. Pegue sua esteira, levante e ande, e acabou, já foi. Para de ficar se apegando nas crendices, no paganismo, cheio cheio de coisa que não tem nada a ver com a Escritura Sagrada. Ignore isso, ignore. Não dê ouvidos. Não perca seu tempo dando ouvidos, assistindo essas coisas. Não perca seu tempo. O tempo da gente é precioso, pessoal. Em vez de você perder tempo assistindo sobre crendices, paganismos, tolices, invista seu tempo estudando as escrituras sagradas. Rumine a paraxá da semana, os profetas, os escritos. Toda semana nós temos vários textos para nos apegar,
mastigar, ruminar, aprender. Dedique seu tempo a isso. Você não vai passar o tempo todo estudando, não. Mas o pouco de tempo que você tiver, leia uma parte da Paraxá. Todo dia leia uma partezinha da porção. Vá ruminando, vá pensando, porque é isso que o Eterno quer nos ensinar. Não perca seu tempo com essas bobagens, crendices. Não perca seu tempo, não discuta essas coisas. Vale a pena ler um pouco mais da história. Imediatamente o homem foi curado, pegou a esteira e andou. E aí vem o verso 10. Baruch Hashem. Behayom hahu hayá yom hashabat. E isso aconteceu em um dia de Shabat. Vayomeru ha-Yehudim el ha-Ish ha-Nirpa. E os habitantes de Yehuda, aqui não fala habitantes de Yehuda, o texto fala ha-Yehudim, e os judeus, não importava se eram habitantes de Yehuda ou se eram judeus de outros lugares. O texto não diz isso, né? O texto diz os judeus. E os judeus disseram para aquele homem que havia sido curado. Eles não estavam nem preocupados. Veja o que é religião, viu? Religião é isso aqui, ó. Eles não estavam nem felizes por ver que no dia de Purim, um homem que estava 38 anos paralítico, o jogo dele virou. Aquilo era um exemplo do Eterno de Purim, para se comemorar. O jogo virou, o Eterno mudou a situação. O impossível se tornou realidade. Não, eles estavam querendo saber o seguinte. É Shabat. Haló Shabat. Hayom ve'en lecha laset et hamishkav. É Shabat. Não é permitido você carregar a esteira. Em algumas traduções, a Torá diz que não é. Isso não existe no original, viu? Em algumas traduções, como na de Davi, por exemplo, diz assim, é Shabat. A Torá diz para você, não, nem tem o nome Torá aqui. É Shabat, não é permitido carregar a esteira. Religião é isso aí. Fica se pegando em pontos, em pontinhos que são insignificantes, que não tem nada a ver com a Torá, com a Escritura Sagrada. Esse homem não trabalhou ao pegar a esteira dele, onde ele ficava o tempo todo, porque Yeshua disse, olha, pega essa esteira sua e saia daqui. Ou seja, deixa esse lugar. A sua dignidade foi devolvida. Yeshua não disse, vá lá para o templo celebrar a festa para agradecer. Não, porque é uma decisão de cada um, e aquele homem fez isso. E ele não foi nem em casa deixar a esteira, que nem sei se ele já tinha mais casa, né? Ele foi para o Beit HaMikdash lá celebrar a festa. E o simples fato de carregar essa esteira de lá, né? Tem gente que a tradução fala cama. Não, é uma esteirazinha de palha. Não há problema nenhum em pegar essa esteira e levar. Isso não é um trabalho. Ele não é carregador, né, durante a semana. Né? Ele não tem o trabalho de carregar a esteira para os outros e receber disso. Isso não é trabalho. Ali era um exemplo. Olha aquele homem. Será que é aquele que vivia lá naquele tanque lá, paralítico? É ele mesmo. Olha ele com a esteira na mão. Gente, aconteceu um grande milagre em Purim. Essa era a ideia. Esse era o testemunho. Mas a religião é isso. A religião quer pegar algum ponto. Se você é batizado mergulhando ou se derrama um pouquinho de água na cabeça. Aí fica essa briga e se cria várias doutrinas e várias religiões. Por causa de uma bobagem dessa, uma besteira dessa. É um exemplo, mas existem muitos outros. As religiões são criadas por causa disso, de uma discordância de um ponto. Mas não percebem o mais importante de tudo isso. Porque se apegam em algo tão insignificante, tão banal, e esqueceram que aquele homem foi curado
de 38 anos ali. Entendeu o que é a religião? A religião, ela se apega nas pequenas coisas. Em pequenos pontos que não tem nada a ver com a Escritura Sagrada. Utilizam alguma coisa da Escritura, mas não é o que a Escritura realmente diz. E esquecem de ver o ser humano por trás de tudo isso, que é o mais importante. Sempre digo, ignore a religião. Ignore. Não perca seu tempo discutindo essas coisas. Já diz o ditado, religião não se discute. Pronto. Siga esse ditado, é bom. Esse ditado é bom. Religião, primeiro que você não tem religião. Segundo que religião não se discute porque é uma banalidade, gente. É perder tempo. É perder tempo. Não estou dizendo com isso que você deve desrespeitar as pessoas. Yeshua em nenhum momento desrespeitou o homem por acreditar nessas coisas. Não. Mas você pode respeitá-lo simplesmente ignorando tudo isso. Ignore essas coisas. Ignore. Não perca seu tempo, não. Bom, e aí o verso 11 é muito significativo, viu, pessoal? Olha só o verso 11. Va'yam otam lemor. Harofé. E o que havia sido curado respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua esteira e ande. Eu peguei a esteira, e quando eu peguei a esteira, eu tentei me levantar e me levantei. Como eu não fazia há 38 anos. Eu estou aqui agora. E aí vem o verso 12. Eles lhe perguntaram: Mihu haish asher ama eleha saet mishkaveha veritehaler. Quem é o homem que lhe disse para pegar a tua esteira e andar? Quem é esse homem? Quem é esse homem para prendermos, para fazermos alguma coisa com ele? Quem é esse homem? Diga agora. Veja, eles não estavam nem preocupados nem se alegraram. E é interessante que é muito significativo esse texto. O verso 13 diz: mas o homem curado, Verhanirpa lo iada mihu ki Yeshua halar lo berritasef amrav bamakom hahu. Isso é muito interessante, gente. O homem curado não sabia quem ele era. O homem curado não sabia, lo iadá, não o conhecia. Não, mas ele não era cego, não, ele era paralítico. Ele viu Yeshua. Ele ouviu Yeshua, mas ele não sabia quem era Yeshua. Ele ouviu, ele viu, ele teve contato, mas simplesmente Yeshua havia desaparecido no meio da multidão. Ele não sabia identificar Yeshua. Foi a primeira vez que Yeshua esteve com ele. E mesmo tendo um contato com Yeshua, ele agora não sabia, ele não conhecia Yeshua, ele não sabia identificá-lo. Isso é muito significativo. Porque simboliza justamente a primeira vinda do Mashiach. E mesmo estando com o seu povo, e mesmo agindo no meio do seu povo, muitos não conseguiam identificá-lo, muitos não o conheciam, mesmo tendo ouvido a sua voz com os ouvidos e o enxergado com seus olhos. Porque o Eterno lhes deu olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem. E muitos não conseguem identificá-lo como Mashiach. Mas o mesmo texto que nos traz esse lindo comparativo, nos traz também o verso 14, que diz: mais tarde, Yeshua o encontrou na área do templo. Aharei ren matzah oto, Yeshua
Beveit Hamikdash, né? Mais tarde, Yeshua encontrou no templo, na área do templo, ok? Vaiomer Elav, e disse para ele, Reê. Isso aqui é uma paraxá, pessoal, da Torá. Reê, de Devarim, capítulo 11. Logo vamos estudar ela. Veja, observe, analise. Yeshua fala para ele. Yeshua encontrou e disse, veja, observe, analise. A escolha, né? Que a paraxá Reê inicia justamente assim. Vejam, coloco diante de vocês hoje a bênção e a maldição. Escolham a bênção para viver. A bênção quando obedeceres os mandamentos de Adonai, e a maldição quando se desviarem dos mandamentos e servirem a outros deuses. Reê. Vejam, observem, analisem. Você está bem. Que nirpeta altosef la hato pen teene eleja ra'a gedolá mizot. Você está bem agora. Você está muito bem. Entretanto, pare de transgredir. Lachato. Altosef. Não produza, não... Tosef vem de Yosef, que é acrescentar. Não acrescente mais a sua vida, lachato, mais transgressões, mais pecados. Ou algo ruim, ra'a, gedolá, algo ainda pior, ra'a gedolá, de gadol, grande, gedolá, ra'a gedolá, algo muito ruim, muito pior, mizot, pode acontecer com você. Então, na segunda vez que Yeshua teve com ele reconheceu Yeshua. E aí, quando ele reconheceu Yeshua, ele chamou os Yehudim, os judeus, olha aqui, foi esse homem aqui. Achei ele. Ele se encontrou com Yeshua pela segunda vez, e na segunda vez houve confirmação, ou seja, na segunda vez ele teve certeza que foi aquele homem que esteve com ele e o tinha tirado daquele lugar tão horrível. E parece que ele estava solitário ali, porque não consta que tinha outras pessoas lá que talvez se tivesse a dizer, por que tu não me cura também? Então, possivelmente, ele estava sozinho naquele dia. Eu penso assim, né? Devolveu a ele a dignidade. Mas ele só encontrou Yeshua, ele só percebeu o Mashiach na segunda vez. Na segunda vinda. No segundo momento. Que houve uma confirmação. Isso também acontecerá com muitos que aguardam o tão esperado Mashiach, e quando ele vir, e todos irão vê-lo, até aqueles que o traspassaram, pois se levantarão e verão. Todos irão ver e muitos irão se lamentar, chorarão, como alguém que chora pela perda do primogênito, e dirão, esse é aquele que nós traspassamos. Ou seja, esse é aquele que nós furamos. E não só está relacionada à morte de Yeshua, mas, na verdade, esse é aquele que nós viramos as nossas costas. Esse é aquele que nós repudiamos. Esse é aquele que nós o excluímos, o riscamos. Esse é aquele que nós não queremos ouvir o nome. Ele é o Mashiach. E perdemos muito tempo com isso. E aqueles... Mas ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. Mas aqueles que
confiaram no Mashiach, aqueles que abriram o seu coração para ele desde o primeiro momento e foram gratos. Esse homem, por exemplo, você não vê nem ele falar assim, muito obrigado por ter me curado. Não fala nada, né? Mas aqueles que foram gratos pelo Mashiach, ter gastado o seu tempo com uma pessoa inválida, com uma pessoa que está lá, né? Ele não gastou seu tempo com uma pessoa com um terno, paletó, gravata, com um rico, não. Ele gastou seu tempo com um inválido, com uma pessoa ali que não tinha nada para dar para ele. E essa sempre foi a tônica da vida de Yeshua. Sem distinção. Não que ele não teve também com pessoas ricas, ele teve com todos. Ele nunca fez distinção de pessoas. Ele nem agradeceu esse homem, nem aparece agradecendo. Aqueles que abriram o seu coração para o Mashiach e são gratos pelos seus ensinamentos e principalmente pelos seus méritos que nos trazem redenção, pelo seu sangue que purifica os nossos pecados. Nós temos remissão dos pecados por causa dele. O Eterno não nos deixou na mão nesses 2000 anos. Nós temos como obter a redenção, o perdão dos pecados. E assim faz sentido a techuvá. Porque fazer techuvá sem ter a remissão dos pecados, de que adianta? Se os pecados irão nos perseguir e nos punir e nos condenar. Esses que não precisam de uma segunda vinda, pois Yeshua não precisa provar nada, ele já provou. Esses que creem nele, que confiam nele, sem precisar de uma segunda vinda, esses são os primeiros a reinar com ele no seu reino, junto com os patriarcas, para o Hatiel. Não dá tempo falar do outro assunto que algumas pessoas me pediram, né? Eu recentemente fiz um estudo dos últimos dias e sempre surgem algumas dúvidas, As pessoas me perguntaram esses dias sobre o anticristo. Existe esse negócio de anticristo? Antimachia? Né? Quando você faz um estudo sério sobre isso, você dá risada, né? Dá vontade de rir, né? De onde é que as pessoas tiraram isso, né? São 4 textos, quatro versículos, e todos eles nas cartas de Yohanan. E quando você lê, você dá risada, porque Yohanan fala, ele já está aqui. E são muitos. Não é um, mas são muitos. E ele define quem é. E o nome não tem nada a ver. Shoten HaMashiach, o opositor do Mashiach. Qualquer um pode se tornar. Shoten HaMashiach, opositor do Mashiach, qualquer um. Todo aquele que nega que Yeshua é o Mashiach é um Shoten HaMashiach. É um Sotem, vem de Satã. Satã quer dizer adversário. Sotem é algo parecido com adversário, opositor. Aquele que luta contra. E tem muitos por aí. Sempre existiram. Existem muitos hoje. Que não só não creem em Yeshua como Mashiach, mas pior ainda, vivem falando mal do Mashiach. Vivem denegrindo a imagem dele. Você não precisa lutar contra isso, você não precisa xingar essas pessoas e nem ter ódio dessas pessoas. Não, você tem que abençoar essas pessoas. Você tem que ser diferente. Porque, diz o Eterno, minha é a recompensa, minha é a vingança. Quem cuidará dessas pessoas é o Eterno. Peça a Adonai para abrir os olhos de todos os Shotenim HaMashiach, de todos os opositores do Mashiach. Não existe essa figura como as religiões colocam. Não. Eu ia passar para vocês esse estudo, mas não dá tempo mais.
יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך Shalom. Shem Yeshua HaMashiach. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Elohim, Melech, Neeman, Elohim é rei fiel. Achar para aprender aqui, mas tem uma lição que eu sempre gosto de falar isso. Isso é muito importante, principalmente para nós seguidores de Yeshua. Olha só, os discípulos, todos os discípulos de Yeshua, todos, sem exceção, todos, quando ele estava vivo, no momento crucial da vida dele, o abandonaram. Foi ou não foi? Todos. Inclusive um que prometeu que não ia abandonar, negou. Ele estava vivo ainda? Estava. Agora prestem bem atenção nisso que eu vou dizer a vocês. Qual foi o motivo da maioria deles? Na verdade, apenas um discípulo estava com ele no momento da sua morte. Um só. Quem? Yohanan, João. Por quê? Porque ele tinha menos de 30 anos. E a lei romana diz que um homem só pode ser executado a partir de 30 anos. Então ele não tinha 30 anos, o romano não executava ninguém com menos. Prendia, mas com menos de 30 anos. Então ele foi lá e ele sabia que ele não podia ser preso. E ele também foi o único que não morreu de forma brutal. Ele morreu de extrema velhice. Mas os outros, prestem bem atenção no que eu vou falar, isso é muito importante. Muito importante. Por que os outros tiveram que morrer de forma brutal? Porque traziam para um lugar como esse aqui um discípulo que dizia que o mestre deles ressuscitou dos mortos. Imagine essa história se espalhando por todo o Império Romano. Que loucura! Prendiam, traziam aqui, diante de uma multidão dessa, faminta por sangue, chegava para o discípulo e fazia uma oferta tentadora. Ele dizia assim: olha, se você agora diante de todo mundo disser que na verdade esse negócio que esse mestre seu ressuscitou é apenas uma invenção, uma mentira, você inventou, você sai daqui vivo, cai e não vai cair uma gota do seu sangue. Olha que oferta, meu amigo. E sabe o que eles faziam? Como eu posso negar algo que eu peguei nele, eu comi com ele, ele passou 40 dias comigo. Eu não vou negar isso. Pode me matar. Me matavam. E o que acontecia na arquibancada? festa. Não, o povo falava, isso é verdade que ele está falando. Quem vai dar a vida assim à toa por uma mentira? Quem vai derramar um sangue? Quem vai dar a sua vida por uma coisa que ele nem acredita? Não, o que esse homem está dizendo, eu acredito também, é verdade. Eu vou investigar, esse homem mesmo ressuscitou. Ele vive mesmo, e essa pessoa que ele fala é verdadeiro isso. Porque se quando ele estava vivo, eles negaram, ele está morto agora, eles vão dar a vida. Gente, isso é a lógica racional disso. Por isso eles tiveram que pagar a sua vida, sabe por quê? Porque a morte deles foi um dos maiores testemunhos da ressurreição de Yeshua. É uma certeza que temos. A mesma certeza que eles tinham aqui de dizer, eu morro dizendo isso, eu morro disso.
That's